Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos à Ágraba. Salame, boa noite para você, valioso amigo. Porque neste vídeo eu vou falar sobre Aladim, aquele da lâmpada mágica. Porque eu não sei se você sabe, mas essa é uma história clássica da mais famosa coleção de contos do Oriente Médio e do Sul da Ásia, chamada As Mil e Uma Noites. E foi nesta obra icônica, escrita há cerca de 12 séculos, que a Disney foi buscar inspiração para uma de suas mais bem-sucedidas animações. Qual é o seu nome? Aladim. Aladim! Olá, Aladim, que bom ter você por aqui. Uma produção cujo visual foi tirado de um antigo filme da década de 1940. Um trabalho primoroso e premiado que conecta muitas ideias. Então é por isso que para hoje é o que tem. Era uma vez, há mais de 1200 anos, uma série de lendas que costumavam ser contadas de geração para geração em todo o território do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Talvez queira ouvir a história. Essas histórias, cheias de emoção, perigos e reviravoltas, foram reproduzidas oralmente por muito tempo, até que vários escritores árabes foram pouco a pouco colocando cada uma delas no papel. Deixa eu ver. A essa coletânea deram o nome de Noites Árabes, mas ela se tornou mais conhecida internacionalmente com o título As Mil e Uma Noites. Que interessante. E você com certeza já deve ter ouvido falar desta obra tão icônica. Aprendo rápido. Ao contrário do que sugere o título, a obra não conta com 1001 histórias não. O número total de contos pode variar bastante de uma versão para outra, até porque estamos falando de textos que foram escritos e reescritos várias vezes ao longo de séculos. Isto parece fabuloso. Mas com certeza conta com algumas centenas de contos, todos interligados pela sua narradora, a personagem Sherazade. Quem? Uma mulher pra lá de inteligente que conta uma história diferente a cada noite para o seu marido, o rei Shahriar, para evitar que ela seja executada. Ele que ouse pôr as mãos em mim. Olha só essa história. Isso porque, desde que Shahriar foi traído por uma ex, ele decidiu ter uma esposa diferente a cada noite, mandando todas elas para execução na manhã seguinte. Uma coisa muito prática. Como posso confiar em você? Então, para tentar escapar, ela tenta se manter interessante para o marido, segurando o plot twist das histórias para a noite seguinte. E isso noite após noite. Sherazade não foge de homem nenhum. Entre estes contos estão os famosos Ali Baba e os 40 Ladrões, Simba, o Marinheiro e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. É isso aí? Só por causa disso viemos até aqui? E eu vou contar aqui tudo sobre este último. Me conte tudinho. Mas antes, já deixa aquele seu like genial neste vídeo e compartilhe com todos aqueles seus amigos que também são apaixonados por esta história, para que o canal possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Bem, por aqui. Em 1710, em uma de suas muitas viagens, o francês Antoine Galland comprou em Alepo 3 volumes manuscritos de uma obra em árabe intitulada As Mil e Uma Noites. Ele ficou absolutamente fascinado pelas histórias contadas ali e as traduziu pela primeira vez para uma língua ocidental. Em sua tradução, Galland acabou fazendo muitas adaptações no texto original. Por suas inúmeras passagens consideradas impróprias ou até imorais, teve a sua publicação censurada. Algumas limitações? E para ser liberada, precisou ser alterada, um pouquinho aliviada por Galland. Bom, ele gostaria de poder ajudar também.
E essa versão ocidentalizada, mais light, você encontra facinho por aí nas mais diferentes edições. Foi a que tornou o conto internacionalmente famoso e entrou para o imaginário coletivo das pessoas. Mas o que a maioria não sabe, e eu me incluo aqui, a história de Aladim se passava originalmente na China e não na antiga Arábia, como estamos acostumados a ver. Espera um pouco. Pois é, vale lembrar que por volta do século XIII, o Império Mongol, que foi um dos maiores da história, englobava os territórios da China e da Pérsia, onde hoje está a Turquia. Então, essa é uma história que surgiu neste antigo contexto em que o Oriente Médio e parte da Ásia eram unificados. Exato! Ele já sacou! Nesta antiga versão, a original, Aladim não era um jovem que vivia de pequenos furtos para sobreviver, não. Mas sim, o filho preguiçoso de um comerciante rico. Olha só, por essa você não esperava, né? Não! Após a morte de seu pai, ele passa a viver às custas da herança recebida por sua mãe. E é quando ele recebe a visita de um homem que diz ser o seu tio. Na verdade, ele é um feiticeiro disfarçado que leva Aladim até uma caverna onde diz haver uma lâmpada maravilhosa. Uma simples lâmpada a óleo. Traga para mim e farei com que seja rico a ponto de impressionar uma princesa. Que não é uma lâmpada segundo a nossa definição atual, mas uma luminária a óleo, que mais parece um bule. É isso aí? Ele então, ali com um papo furado, convence o jovem iludido para que ele entre lá e pegue o tal objeto que ele tanto deseja. E para garantir a sua segurança, dá a ele um anel mágico. Aladim enfrenta então várias armadilhas na caverna, mas consegue pegar a lâmpada. Parece uma coisa usada e sem nenhum valor. Depois de muitos perigos enfrentados ao sair da caverna, Aladim, muito esperto, diz que não vai entregar a tal lâmpada ao feiticeiro até que ele esteja em segurança bem longe dali. Revoltado, o mágico trapaceiro aprisiona então o jovem na caverna. Aquele maldito traidor! Mas com a lâmpada, porque ele não entregou a lâmpada de jeito nenhum. Assustado ali sozinho no escuro da caverna, Aladim começa a esfregar as mãos com muita ansiedade, esfregando então o anel na lâmpada. E para sua surpresa, com isso acaba invocando poderosos djinns, ou gênios, como foi traduzido no Ocidente, que são espíritos muito poderosos. E não era somente um não, mas vários. Esses espíritos concedem a ele todos os seus desejos, e não somente 3. O que quiser. Aladim pede então ouro, joias, um belo palácio cheio de servos, soldados e belos cavalos. Eu sou o príncipe Ali Ababa. E assim, coberto de riquezas, ele retorna à cidade, onde é recebido com honras pelo próprio sultão, que na época era como era chamado o imperador daquela região. Príncipe Ali é esse aqui, Ali Ababa. Agora rico e poderoso, o jovem se casa com a princesa Badr al-Budur, e não Jasmine, como na animação da Disney, com quem vive feliz para sempre, garantindo à família uma longa linhagem de reis. E ao longo dessa jornada, o feiticeiro retorna sim e tenta roubar a lâmpada várias vezes, mas sempre falha. Até que Aladim e sua esposa Badr al-Budur, e eu vou até deixar o nome dela escrito aqui embaixo, porque eu não sei, na verdade, a pronúncia correta do nome, o derrotam definitivamente por envenenamento após toda uma trama de sedução. Isso foi... você? Pois é, porque hoje conhecemos a história de Aladim como um conto infantil, mas originalmente era uma narrativa para adultos, cheia de cenas de violência e descrições sexuais. Que interessante. E assim como nos outros contos infantis de nosso tempo, Aladim também foi sendo amenizado pouco a pouco, até se tornar lúdico e colorido em sua versão mais famosa, a da Disney. Então não fique boquiaberto, estou aqui só pra te atender.
E eu falo mais sobre essa evolução dos contos de fada em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Em 1992, a Disney lançou sua versão em animação para o clássico Aladdin, com grafia diferente mesmo. Eu vou colocar aqui o nome original e o nome adotado pela Disney. O Aladdin do conto clássico se escreve assim mesmo, e o da Disney desta outra maneira. Então, cada um tem literalmente a sua própria assinatura. Isso! A produção alcançou tanto sucesso de público quanto de crítica, tendo se tornado um verdadeiro marco na história do cinema. Adorei! Inovadora para a época, a obra também é de grande importância para o próprio estúdio, já que faz parte da chamada renascença da Disney, juntamente com outros clássicos inesquecíveis lançados entre o final da década de 80 e a década de 90, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e O Rei Leão. Dirigido por Ron Clements e John Musker, Aladdin tem direção de arte de Richard Vander e Rasul Azadani, que buscaram inspiração visual no trabalho do ilustrador estadunidense Al Hirschfeld, conhecido do grande público por seu trabalho no jornal New York Times e para a revista Life. Mas a grande inspiração visual para Aladdin da Disney talvez tenha sido o filme britânico O Ladrão de Bagdá, de 1940. Dirigido por Ludwig Berger, Michael Powell e Tim Whelan, este filme também foi baseado em contos de Mil e Uma Noites. Assim como Aladdin, o Ladrão de Bagdá apresenta um jovem esperto e carismático que se envolve em aventuras fantásticas. A dinâmica do protagonista, que é um ladrão de bom coração que rouba para sobreviver, é bem semelhante nos dois trabalhos. E em ambos há um gênio poderoso e bem-humorado que concede os desejos de seu amo quando ele esfrega uma lâmpada mágica. Aqui, a diferença fica por conta do talento de Robin Williams, que dubla o personagem na animação da Disney de forma espontânea, cheia de improvisos. E eu aqui também não posso deixar de citar a dublagem brasileira, que é maravilhosa. No papel do gênio está o sensacional Márcio Simões, que arrasa em uma versão com a nossa cara. O gênio da lâmpada! Impossível não amar. Eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. Eu vou iluminar as possibilidades. A representação de um mundo mágico cheio de cores, com paisagens exóticas e palácios luxuosos, também é semelhante nas duas produções. Como é belo este mundo, encanto e beleza. Mas, enquanto no filme a história se passa em Bagdá, hoje capital do Iraque, na animação a ação ocorre na fictícia Ágraba, exatamente para desvincular a obra da vida real, em que as relações políticas entre Estados Unidos e Oriente Médio são historicamente tensas. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Pense que em 1992, quando Aladdin chegou aos cinemas, Estados Unidos e Iraque tinham acabado de sair de mais um conflito, a Guerra do Golfo. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. Então a Disney julgou mais prudente trabalhar apenas com a beleza da cultura local, sem fazer nenhum paralelo com a política da realidade. Talvez eu possa achar uma solução para este seu problema. Por este motivo, a produção foi considerada por muitos como uma versão ocidentalizada genérica de uma história tradicional do Oriente. Não se preocupe, tudo vai acabar bem. E como estamos falando de uma obra de mais de 30 anos, hoje também ficam mais evidentes algumas falas estereotipadas e bem equivocadas. A noite da Arábia tem belo luar e orgias demais. Como,
por exemplo, na abertura, quando o comerciante solitário que viaja pelo deserto apresenta a Ágraba como uma distante terra bárbara, onde vagam as caravanas de camelos. Originalmente, ele ainda dizia: uma terra onde eles cortam sua orelha se não gostarem do seu rosto. Vão cortar sua orelha para mostrar para você como é bárbaro o nosso lar. Depois de muitas críticas, a Disney decidiu mudar para um lugar onde é plano e imenso e o calor é intenso. Tem coisa que não dá pra passar pano, né? É uma imensidão, um calor em exaustão, como é bárbaro o nosso lar. Tanto em Aladdin quanto em O Ladrão de Bagdá, o vilão Jafar luta pelo poder a qualquer custo. Para isso, tenta roubar uma lâmpada mágica habitada por um gênio que concede ao seu amo 3 desejos. E aqui nessa versão já temos um gênio e 3 desejos. Master, I hear and obey. No filme, Jafar aprisiona o príncipe Ahmad para tomar o trono. Arrest him, put him in prison. When he says he's a king, tell them he's a madman. E na prisão, o jovem conhece Abu, um ladrão de bom coração que se torna seu melhor amigo e o ajuda a fugir. Look, what's that? The key out of the prison. I just stole it. E um detalhe importante sobre o filme. Nele, Jafar é interpretado pelo sensacional ator Conrad Veidt, que também viveu Gwynplaine em Um Homem que Ri, clássico do cinema mudo que inspirou a criação de ninguém menos que o Coringa, o palhaço do crime, maior inimigo do Batman. Eu sou o super vilão máximo de Gotham. E eu conto essa história em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. Então eu vou mostrar quem sou. Na animação da Disney, Jafar tenta roubar a lâmpada de Aladdin, que é o jovem ladrão que tem um melhor amigo chamado Abu. Mas aqui Abu é um macaquinho, esperto e muito simpático que a gente ama. No desenho, Jafar também tem um companheiro do reino animal, o pássaro Iago, que o incentiva a fazer todas as maldades necessárias para tomar o poder. O que vamos fazer? Estamos com um grande problema aqui. E ele foi inspirado no personagem Iago, antagonista do clássico Otelo de William Shakespeare. Na peça, ele é um astuto traidor que está sempre incitando os piores desejos de todos que o cercam. O Iago é um dos melhores vilões do Shakespeare. Não é um vilão que ameaça, ele manipula. Ele é ardiloso. Tá pensando o quê? Aqui o que não falta é referência de peso. Então, o que achou disso, Sr. São Tomé incrédulo? Ora, você me convenceu. Tanto no filme quanto na animação, mocinho e vilão disputam a mão da princesa, filha do sultão. Mas no longa britânico, ela não se chama Jasmine não. O nome dela é Amina. Who are you? Your slave. Where have you come from? From the other side of time. E olha só se o sultão do filme não é a cara do sultão do desenho. Dear, dear. Really, this is very awkward. What do you want my daughter for? I have to found a dynasty. Jasmine se recusa a escolher o marido. Eu estou ficando maluco. E claro, não poderia faltar um tapete voador nesta história. Um personagem tão icônico que está presente com destaque nas duas produções. Fly carpet. E aí, tapetinho? Já não te vejo há uns milênios, hein? Vai lá, toca aqui. Falou. A animação de Aladdin de 1992 foi um grande sucesso comercial. O filme arrecadou aproximadamente 504 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme mais lucrativo daquele ano. O quê? A produção também foi premiada, tendo recebido 2 estatuetas do Oscar. Uma por melhor trilha sonora original, composta por Alan Menken, e outra por melhor canção original, com A Whole New World. Aladdin também ganhou o Globo de Ouro nestas 2 mesmas categorias. Com letra de Howard Ashman e Tim Rice, a música tema é interpretada por Brad Kane e Lia Salong, que são também os dubladores originais de Aladdin e Jasmine. Um
clássico. O longa foi tão bem que gerou várias sequências, séries de TV, um musical da Broadway e uma adaptação em live action lançada em 2019 com ninguém menos que o Will Smith no papel do gênio. Oi, tudo bem? Moleque, cadê seu mestre? Bora, me fala, cadê seu mestre? Vai, garoto, desembucha, eu não tô com tempo. No Brasil, para nossa alegria, a dublagem do gênio continuou a cargo de Márcio Simões. Hello! Oh, mas que bela voz. E uma curiosidade aqui, quem dubla o Aladim é o ator e cantor Daniel Garcia, que trabalha desde criança na dublagem. Confia em mim. Eu vou lhe mostrar como é belo este mundo. E hoje vive ninguém menos do que a drag queen Glória Groove, que eu amo. Respeitável público, um show tão maluco. Olha só quantas referências tão diversas são necessárias para a construção de uma história no imaginário coletivo. Seja o conto original, o momento e o local em que surgiu, suas adaptações, as obras que foram incorporadas, o trabalho dos artistas envolvidos, dos ilustradores aos atores e dubladores. Olha só quanta coisa interessante. Oh, céus! Se eu tivesse sabido... Tudo se conecta e faz muito mais sentido quando a gente conhece e entende todos os contextos. Que tal? E pra hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Em que eu poderei servi-la? Comenta aí se você já conhecia as histórias e as referências que levaram à criação de Aladim da Disney. Você sabia da origem do antigo conto? E da inspiração em O Ladrão de Bagdá? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Agradecemos por terem escolhido o tapete mágico para o seu voo. Fiquem sentados até a parada completa do tapete. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Espera aí. Você esfregou a minha lâmpada, você me acordou, você me trouxe aqui e agora vai me abandonar. Beijo, tchau. Obrigada, até logo, até logo, até logo, obrigada.